Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É muito comum durante o estudo em história, crianças e jovens de diferentes idades criar uma fantasia em relação ao tema guerra. Isso porque guerra nos remete à ideia de grandes batalhas, lutas, vitórias gloriosas e o nascimento de grandes heróis, que tenham ficado marcados durante décadas. Mas o que esses estudantes não sabem é que pessoas que realmente viveram esses períodos não desejariam voltar de forma alguma, pois todas as guerras deixaram suas perdas que ainda não foram esquecidas. Hoje, uma das formas de tentar mostrar para o estudante o que foi e como foram travadas as guerras é através de filmes e documentários, mas os jogos têm tomado uma posição importantíssima nesse meio, uma vez que te coloca dentro dos cenários travados pelas guerras, fazendo com que você possa sentir na pele o desespero daqueles que um dia vivenciaram esse terror. Então, roda a vinheta. Durante o desenvolvimento do bimestre, o professor de História orienta os estudantes a elaboração de uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial, onde será desenvolvido um podcast pelos jovens. A pesquisa se baseia desde o motivo pelo qual ocorreu a Segunda Guerra Mundial até as mudanças que ocorreram no pós-guerra, e para isso utilizaremos o jogo Battlefield 5. O jogo Battlefield 5 apresenta uma sequência de Battlefield 1, retornando ao conflito da Segunda Guerra Mundial. Foi projetado com enredos que abrangem as principais batalhas da guerra, mas ao início do jogo, durante o prólogo, ocorre um pronunciamento do primeiro-ministro na sede do governo do Reino Unido, onde comunica do ultimato entregue à Alemanha pelo embaixador britânico, destacando a frase marcante: "Este país está em guerra com a Alemanha". Aqui já podemos destacar o motivo pelo qual ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira polonesa e abriram fogo contra as tropas da Polônia. 2 dias depois, franceses e britânicos declararam guerra à Alemanha, o que marca o prólogo do jogo. A campanha do jogo é composta por uma coleção de diferentes histórias de guerras que documentam vários locais durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira campanha se passa em 1942 no norte da África, que ficou historicamente conhecida como Guerra do Deserto. A luta na África do Norte começou com a declaração de guerra do Reino da Itália em 10 de junho de 1940. A campanha foi travada entre os aliados e as potências do eixo. O esforço de guerra dos aliados era protagonizado pela Commonwealth e por exilados da Europa sob ocupação alemã. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 e começaram a dar assistência militar direta na África do Norte em 11 de maio de 1942. A segunda sequência da campanha conta a história de uma mulher da resistência norueguesa durante a ocupação da Noruega pela Alemanha em 1943. A invasão da Noruega foi iniciada quando as tropas alemãs desembarcaram em solo norueguês. Antes disso, aconteceram conflitos no mar entre a Marinha de Guerra alemã e a Marinha Real Britânica. Isso fez com que a Noruega se posicionasse ao lado dos aliados, até então formados por Reino Unido e França, mas que em 1941 contaram também com a adesão dos Estados Unidos e União Soviética. A terceira sequência da campanha tem como protagonista um senegalês, que lutou na França durante a Operação Dragão em 1944. Enquanto a Operação Overlord durou 2 meses e 3 semanas, a Dragão acabou em 1 mês e foi considerada um sucesso pelas forças aliadas. Com mais portos, os aliados puderam mobilizar mais suprimentos e mais tropas para a luta contra o eixo na Europa. A quarta e última sequência se passa no término da Segunda Guerra, pois a invasão dos aliados e soviéticos acabaram com as esperanças de vitória alemã na primavera de 1945. Mas as ordens não eram para se render, o que levou à morte de milhões de civis e militares. Durante a campanha, você vive na pele do oficial Peter Miller, um personagem conflituoso que vê como seu dever continuar a luta mesmo contra todas as probabilidades, mas também demonstra sinais de desilusão com o regime nazista.
nazista. O importante é entender que existe uma possibilidade enorme de jogos que abordam não só a Segunda Guerra, mas outras guerras e acontecimentos históricos importantíssimos para o estudo da disciplina, fazendo com que cenários, idiomas nativos, ambientação e a própria vivência de seu avatar te faça viajar por anos ou séculos e entender um pouco mais da história e dos legados que foram deixados. Então, baseado na habilidade, descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio, descreva um trecho do jogo onde é possível observar uma prática de extermínio realizada pelos nazistas. Desde já, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.